Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindos nessa noite de terça-feira. Oi, Karina, oi, Giovana, bem-vindos, bem-vindas. Oi, Ângela, boa noite, Letícia, muito bom ter vocês por aqui. Deixa eu consertar aqui um pouquinho. Oi, Natasha, muito bem-vindas, bem-vindas. Sempre bom ter vocês por aqui. Oi, Letícia, querida, bem-vinda. Muito bem-vinda, gente. É sempre um prazer recebê-los nessas terças-feiras. A gente começou essas lives às terças, às 8 da noite, aqui no Instagram. Bem-vinda, Luísa. E é isso, a gente, antes de começar toda essa situação da pandemia, nós começamos nesse início desse ano de 2020 a fazer lives às terças-feiras às 8 da noite, para falar sobre os temas que nos interessam, a gente compartilhar, bem-vinda Joyce, compartilhar sobre os assuntos que nos estimulam, né? Eu acho que a gente tem que estar. É muito importante a gente gostar do que a gente faz e dar informação, né? Então a gente tem sempre trazido nas terças-feiras falando sobre movimento, sobre gestação, sobre parto, sobre saúde da mulher, sobre pós-parto. Bem-vinda, Lê! Que bom te ver por aqui. Argentina chegando, muito bom. E hoje a gente tem um convidado muito especial, desde a Espanha, né? A gente vai falar de um tema que eu acho bem interessante, que são os hipopressivos na gestação. A gente tem como convidado nessa terça-feira o Jorge Vieira, tá? Que já tá aqui, a gente já vai chamando o Jorge. Para quem não me conhece, eu sou Valéria Mauri. Tenho um livro que é o Pilates na Gestação. Sou instrutora de Pilates e também trabalho com Gyrotonic na gestação e no pós-parto. Muito bem, bem-vindo, buenas noches. Como vai? Tudo bem, querida? Muy bien, ¿y tú? Bem, bem, graças a Deus, tudo bem. Aqui Cansado, ¿no? tentando manter os olhos abertos. Sí, yo sé, es muy tarde para ti. Aham. Mas tudo bem. Nunca é tarde quando estamos falando com amigos. Sí, es verdad. Nunca es Uhum. tarde para hablarmos de cosas interesantes y que nos estimula, ¿no? Sim, sim, completamente concordando. Tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui, estava apresentando, né? Comentando que a gente tem tido vários convidados às terças-feiras. Uhum. E finalmente você aceitou meu convite, Ah, né? Poxa, finalmente você aceitou meu convite, Jorge. caramba. E, gente, para quem não conhece, eu queria que o Jorge se apresentasse, né? Jorge Vieira, uruguaio, contasse um pouquinho da história dele. De onde começo? Bom, não vai começar. Minha mãe, quando eu era criança, quando era pibe, minha mamã, não Ah, vale. Me conta um pouquinho de você, para sua trajetória, sua história com os hipopressivos, que eu acho que tem muita gente que fica curioso, não? Os hipopressivos fizeram um uhum. boom muito grande, então vincular esses nomes, conhecer a sua história dentro do hipopressivo também, né, Jorge? Ok. Bom, Não eu sou adianta você falar que formado você em toca, que você conta piada, que você dança tap, não. Ok, bom,
Também não contamos aquela história da primeira nossa a primeira conhecimento pessoal que fomos para a palhaçatura, não. Não, isso fica para Ok, mais tarde. tá, ok, tudo bem então. Ah, ok, então eu sou formado em educação física. Eu tenho apenas um par de anos em fisioterapia, mas não acabei. Ah, eu tenho muito tempo como especialista em coordenar academias e fui treinador esportivo de handball da seleção uruguaia durante 10 anos. E após de toda essa maluquez, comecei a trabalhar em Pilates. E após Pilates, chegou à minha vida os hipopressivos. E depois de um tempo de hipopressivos, chegou a ponte neuronal entre hipopressivos e Pilates. Pilates e hipopressivos. E aqui estamos falando. Sim, sim, essa questão, né? De uma certa maneira, a sua evolução, né, nessa questão da atividade física foi te levando para os hipopressivos. E você conheceu os hipopressivos na Europa, né, Jorge? Sim, 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 porque quando eu conheci os hipopressivos, não existia cursos em Latinoamérica. O primeiro curso que ia ser ministrado em Latinoamérica, eu ia assistir, mas ele foi cancelado numa universidade na Argentina e eu fiquei tão interessado que eu fui bem agora para a Espanha e a partir daqui foi como uma coisa sempre cada vez mais vinculada na área de hipopressivos e muito vinculada à área de direção programática dos hipopressivos no ensino para a Latinoamérica, sobretudo. Então, nesse momento, é muito interessante, gente, porque assim, os hipopressivos eles já têm bastante tempo, né, Jorge? Já é bem antigo na Europa, assim, no certo sentido, já tem uns mais de 20 Sim. anos, não? Que tem o trabalho todo Foi desenvolvido. criado no ano 80. Se já Então, temos 40 e 40 vamos por anos. 40 anos, sim. Opa! E aí, eu acho que, num certo sentido, quando a gente conhece os hipopressivos, conhece o método hipopressivo, a cabeça da gente dá uma guinada, né? Assim, uma. Sim. Sim, eu sempre conto uma anedota. Estávamos ministrando um curso em Colômbia. Foi o primeiro curso intensivo de hipopressivos na terapia. Ministramos junto, Marcelo Cofre e eu, em Colômbia, em Bogotá. E no quarto dia, as fisioterapeutas choravam, porque a sua cabeça tinha tanta mistura de sentimentos, de coisa encontrada. Mas isso acontece em quase todas as áreas. Atividade física e terapia é a mesma coisa. Então, A gente, se é que a gente tem, ah, lamentavelmente, eu, como ex-docente da universidade, eu pensei sempre, minha ideia era que as novas gerações cada vez seriam melhor formadas, porque as pesquisas continuam, todas as profissões vão melhorando, mas lamentavelmente o perfil acadêmico de profissionais saindo da universidade é a mesma coisa que faz 30 anos atrás. E dentro das formações extracurriculares, falam assim, extracurriculares? sim, Sim. podemos dizer assim. Ah, evoluído muito, muito além das universidades. Então, a Sim. gente sai da universidade com determinado conhecimento, mas já é alguma coisa que já não é certo realmente, que está comprovado cientificamente que não é assim. Então, uma das coisas que aconteceu na primeira impacto é isso. É um choque assim de frontal contra a informação. E aqui o pessoal, eu queria que você explicasse um pouquinho, porque
assim, os hipopressivos eles estão crescendo mais aqui no Brasil, né? E acho que muitas pessoas querem saber o que são os hipopressivos. Bem, basicamente, hipopressivos são uma técnica postural com posturas que podem ser dinâmicas ou estáticas. Obviamente, o ensino da técnica começa pela parte estática para compreender, para interiorizar o movimento, para fazer depois a parte dinâmica. E essas posturas, o que geram dentro do corpo é uma resposta imediata do sistema emocional, do cérebro emocional, para a periferia, logrando uma normalização de toda a musculatura envolvida no exercício. Por isso se trabalha muito em pé. Então você tem musculatura desde da planta do pé até a cabeça envolvida. Então quando você recebe essa informação desde o cérebro depois de ser estimulado, gera muitas mudanças. A maioria das pessoas sabe dos hipopressivos por ativação do assoalho pélvico, mas não é somente isso. O assoalho pélvico também é um músculo postural, então também envolvido na resposta. Mas hipopressivos basicamente são posturas com uma respiração X determinada e, lamentavelmente, mais conhecida pela última parte dos hipopressivos, que é a apneia. A gente conhece hipopressivo pela apneia e aspiração diafragmática, mas esse eu acho que é um erro seguramente de nós a colocar fotografias ou vídeos ou alguma coisa assim. Então a gente reconhece essa história da barriga para dentro como a única coisa importante dos hipopressivos. Eu acho que ficou muito vinculado mesmo, né? Essa coisa da barriga, dessa frase da barriga negativa, Sim. com esse foco somente na questão da apneia e da situação de diminuir o diâmetro da cintura, dentro de um método que é muito completo, né? Que é muito que tem toda uma teoria por trás, principalmente, né? Eu lembro quando eu fiz minha primeira formação de hipopressivos, eu falei, gente, é muita fisiologia, deixa a gente mesmo assim, ó, os olhinhos vão fazendo, Sim. para onde eu tô indo, com muita fisiologia, com muita questão de todas as respostas endócrinas, né? Em cima. Uhum. E é muito doido, porque ninguém comenta, assim, são pouco na mídia falando sobre que são exercícios posturais, né, Jorge? Sim, em realidade, a maioria das pessoas tem um conceito um pouco errado dos hipopressivos. Eu acho também porque ante uma coisa um pouco desconhecida e que a gente que entrou com mais importância dentro do Brasil, especificamente com hipopressivos, focaram muito na parte estética. Então, aí tivemos uma perda e depois, como oposto a esse movimento, estava outro que falava que é quase somente terapia. Então, eu acho que quando acabe a bagunça do coronavírus, começaremos a apagar um pouco a bagunça de hipopressivos. Mas, basicamente, exercício hipopressivo é um exercício postural. Que toda essa movida postural gera muitos benefícios para um monte de pessoas. E vamos desligar também hipopressivos somente para a mulher, hipopressivos também para o homem. E tem benefícios infinitos para esportistas a nível sexual, a nível de normalidade postural, a nível de problemas de disfunções posturais, síndrome de disfunções posturais, prevenção de hernias. Quer dizer, você pode numerar muitos benefícios e quase que é um exercício para todo mundo e é postural, simplesmente postural. Só que quando você entra na parte neurofisiológica,
a fundamentação teórica dessa é que todas essas posturas têm como objetivo final é simular um centro respiratório, e será esse centro respiratório que vai modificar todas as outras estruturas. E quando você toma desde uma área neuro, o exercício hipopressivo é um exercício respiratório. Mas como resultado ou como objetivo final tem uma ativação respiratória, mas não no ato de respirar, somente no ato postural. Então é uma coisa muito interessante. Acho que até é apaixonante para falar muito tempo. Eu sei que temos pouco. Sim, eu acho que quando a gente fala sobre o que é hipopressivos, é muito amplo, né? Porque a gente realmente peca, eu acho que foi bem assertivo o que você disse. Dentro do Brasil, ele veio muito com esse foco estético mesmo, né? Tipo, perca centímetros da sua cintura. Ou com foco assim, vamos tratar seu assoalho pélvico, porque até teve perguntas sobre isso. E na realidade, ele é um exercício que vai estimular o seu centro respiratório e a sua postura, trazendo respostas muito positivas para esse organismo, seja nessas disfunções posturais, seja nas diminuições das herniações, e seja até a nível metabólico, até a nível emocional, né, Jorge? Sim. A nível emocional é muito interessante, porque a gente sabe das pessoas trabalhando com hipopressivos e tendo melhores de sono, melhores da ansiedade, não é? Sim, em realidade, quando nós falamos nas primeiras vezes de hipopressivo, eu não bate-papo com qualquer pessoa que não conhece hipopressivos, normalmente eu falo, uma pessoa é diferente antes de fazer hipopressivo e depois de 2 semanas de fazer hipopressivo. Não muito tempo. Nem falar se é uma praticante de verdade, isso quer dizer, eu acho que o hipopressivo, ou o ser hipopressivo, eu considero que podemos chegar a ser um ser hipopressivo. Eu sou um ser hipopressivo. Quer dizer isso? O hipopressivo gera muita quantidade de dopamina. As curvas hormonais têm uma coisa muito interessante, porque nós somos um acúmulo de atividades químicas no corpo. E o exercício hipopressivo tem essa capacidade de gerar muita dopamina, e somente dopamina e catecolaminas. Então, após o prazer pós-exercício, porque o exercício hipopressivo não é para nada prazenteiro, depois de Prazeroso. fazer sim, então depois aí vem o aumento de dopamina, tem muito prazer, depois vem a serotonina, depois, quer dizer, você fica com prazer e em bem-estar. E dopamina, eu sempre penso dopamina como o contrário de cortisol, quer dizer, tem dopamina, não tem estresse. Então, o que faz essa história no nosso corpo? Eu acho que simplesmente deixa pessoas com um humor, porque às vezes temos que relembrar qual é a função de determinados hormônios no corpo. Por exemplo, o orgasmo dentro da vida do homem gera muita dopamina, muito mais que hipopressivo. Então, quer dizer, depois aí ficamos relaxados, porque está a serotonina. Quer dizer, é a mesma coisa sem oxitocina, que acontece no sexo também. Mas uma pessoa que tem um metabolismo dopamínico tem um controle do humor. Quer dizer, não é que você sempre está rindo, que você está sempre com prazer, sino que você tem, quando você tem uma boa curva hormonal de dopamina e serotonina, teu humor está controlado, assim mesmo como a temperatura corporal. Então, se você tem um humor controlado, então você consegue um centro emocional onde você gerenciar toda a sua vida. Pode ser que cometa erros, óbvio. Obviamente podemos cometer erro, porque vou tomar decisões normalmente ou com o coração ou com o cérebro, mas eu estarei
sem estresse. Não é que não tem problemas, não é que... não sei, mas essa é muito importante e ao mesmo tempo muito interessante. E outra coisa também que a gente sabe que tem sido divulgado bastante é o trabalho dos hipopressivos no pós-parto. E a gente está Uhum. aqui nessa live, eu acho que tem muita gente curiosa, porque nunca ouviu falar de como seria uma atuação dos hipopressivos durante a gestação. Yes. Ok, durante a gestação, você esteve no meu centro no Uruguai quando eu já morava lá. É, a minha querida aluna Ana ainda lembra da caneta no dedo gordo do pé. Lembra que você colocou uma caneta Sim. para melhorar a resposta do pé? Ok. Eu tinha em Montevideo, ainda está aberto, mas não estou lá já, um centro de hipopressivos, somente hipopressivos. E aí trabalhamos com muitas pessoas com problemas posturais e a outra ponta do trabalho era trabalho de preparação para o parto. Uma coisa interessante é que os hipopressivos geram aumento da contração uterina, quer dizer que há uma etapa grande da gravidez que você não pode estimular a nível hipopressivo, porque estaria gerando contrações quando o bebê ainda não está preparado, não está maduro. Mas as estimulações de tendência postural hipopressiva, como movimentação o que se chama pelvis twist, movimentação da pelvis, liberação da articulação coxofemoral e algumas outras coisas mais, e cada vez mais perto do parto, colocando algumas estimulações já mais de corte hipopressivo. A partir da semana 34, começamos a trabalhar com não somente com estimulação hipopressiva, porque temos que treinar a contração uterina, que finalmente será quem vai tirar o bebê. Então, se eu tenho uma contração que será justamente com as mesmas de Braxton Hicks, como uma forma de preparo para melhorar, a ideia básica do conceito hipopressivo é prevenção, para que o parto seja com os menores riscos. Obviamente que no momento do parto, todos os partos são diferentes, os partos que aparentam ser muito naturais, normais, talvez sejam os mais complexos, mas a ideia é levar, e com essa ideia de cada vez levar mais dopamina para a mulher, isso fará que tenha um parto com dor, mas sem temor, porque a dor no parto é necessário para estimular determinados desencadenamentos, como falar? O desenvolvimento Uma tem série uma. de sucessos encadeados um com o outro que precisa da dor, mas a ideia é prevenção. Prevenção para quê? Para tudo o que depois fazemos no pós-parto. Quer dizer, para prevenir incontinência urinária, disfunções sexuais, diastases, não sei, determinados síndromes no pós-parto. Desencadeamento, sim, isso. Obrigado. Então, a ideia básica é que fazer hipopressivos puros não existe na gravidez. Fazer hipopressivos com tendência durante a gravidez, podemos fazer cada 3 meses, mais ou menos, mudamos alguma coisa, e a partir da semana 34, aí começamos a trabalhar até que finalmente fazemos todos os exercícios hipopressivos, completo. Inclusive, tentamos que a mulher possa assumir posições também hipopressivas. Por quê? Porque vai aumentar a contração uterina, porque vai a normalizar algumas coisas, vai aumentar a tensão da faixa abdominal também, que é preciso. Então, e depois mais alguma manipulação
ou alguma postura que será facilitadora para o parto. Mas esse é o objetivo geral dos hipopressivos ao redor do que diz, o periparto. Sim. Porque assim, as pessoas, de novo, né? O que as pessoas têm muito na cabeça, Jorge, é essa ideia de apneia, né? Então, assim, a gente fala, nossa, mas vou colocar uma gestante em apneia, né? Isso é algo que não entra, não cabe, até porque a mulher tá com dispneia, tá, enfim. Normalmente a gestante está com dificuldades respiratórias. Então, assim, e aí as pessoas não conseguem linkar a possibilidade dos exercícios hipopressivos durante a gestação, né? Que é claro que a gente, como você comentou agora, será uma tendência hipopressiva que a gente está querendo dizer que seria um trabalho mais postural e não dos exercícios respiratórios, né? E nem Sim, da apneia nesse momento. sim. Basicamente, a apneia não está programada dentro do parto, sim? Mas durante essa última fase, próximo ao parto, se trabalha, vamos responder depois uma pergunta que colocaram aí, mas você começa a fazer ensino de pequenas partes de hipopressão durante toda a gestação. Não é que no momento do parto você vai colocar exercícios que são absolutamente desconhecidos para uma pessoa. Quer dizer, em um mundo utópico, a mulher teria que vir na programação da gravidez, antes de ficar grávida. Porque para preparar o corpo, para fazer coisas prévias para esse momento. E dentro dessas coisas, eu colocarei hipopressivos. Então, quando essa mulher chega no momento do parto, ela já tem como integrado, se fala integrado? Não, integrado? Integrar. Já tem dentro do seu, tem um engrama próprio de hipopressivos. Quer dizer, não é uma coisa louca pensar, não é louco e fazemos apneias até próximo ao parto. Porque a apneia, a gente pensa que a apneia é sucar, a apneia é deixar de respirar. Mesmo assim, num parto, a maioria das mulheres fazem apneia, somente fazem apneia inspiratória. Inspiram, fecham e empurram. Quer dizer, Valsalva. Uhum. sim, fazem valsalva, que é o ato é a mesma coisa, somente que a apneia expiratória faz que a resposta do corpo ante a posição seja multiplicada por muitas vezes. Então, quer dizer, todas as coisas que vai refletir o corpo serão maiores ainda. Então, mas não é uma coisa que eu vou colocar. É como, por exemplo, quando você está ajudando a parir, você tem uma bola, uma cadeira, umas cintas, toda coisa que a mulher já conhece, já praticou, e depois no momento do parto é ela intuitivamente que vai pegar o que está mais confortável para parir. Uhum. Mas se você nunca fez isso, se você nunca sentou numa bola, se você nunca colocou de joelhos e abraçou uma bola para poder parir em posturas de semi-quadrupédia, então você vai chegar para parir numa deitado, ao sumo um pouco inclinado, porque ninguém vai fazer uma coisa que você não está preparada para fazer. Quer dizer, a técnica, a hipopressão, como outras tanto, que são muito válidas e muito importantes e aplicadas dentro do parto, só que é muito nova. E o conceito, muito nova dentro da área. E o conceito é muito, não é novo, mas é revolucionador. Então, às vezes essas coisas são muito assim, ficam como chocantes, a gente prefere falar, ok, eu não vou fazer isso. Não sei. Eu entendo o que você quer dizer. Que essa questão, como você falou, é como que a mulher está se preparando e como que ela instintivamente vai utilizar as ferramentas que durante a gestação dela ela experimentou, né? Então,
ela vai escutar o que o corpo dela está pedindo e ela sabe que o que ela está pedindo, ela tem uma ferramenta ali que ela pode utilizar. E dentro dessas ferramentas você pode pegar o hipopressivo e a postura hipopressiva ou uma apneia expiratória para ajudar a contração uterina e o próprio trabalho de parto. Sim, mas mesmo assim, a parte mais importante, a parte mais positiva do hipopressivo dentro do parto é a postura. Só que as posturas que você vê nos vídeos, as posturas que você vê nas fotos, não é a postura que você vai utilizar dentro do parto. Nem é a postura que você vai utilizar durante o momento, as semanas prévias ao parto. São outros exercícios. Só que o conceito postural é o mesmo, não tem variação. É a mesma coisa, só que a postura é diferente. Você não vai colocar uma pessoa quase caindo. Quer dizer, tem algumas coisas interessantes que a maioria das vezes sentada numa bola ou sentada fazendo quase um agachamento contra a parede com o duplo objetivo de trabalhar o fortalecimento das pernas, que se você não tem pernas fortes, se você não tem glúteos fortes, o parto será cada vez mais difícil. Eu sempre penso no parto como uma prova atlética de extrema dificuldade física, psicológica e emocional. Se você não se prepara para isso, então estará perdendo a prova. Então, os hipopressivos somente têm esse objetivo, ajudar preparando para essa prova. Porque, como você falava, a nível emocional também tem muito componente positivo. Ela que ele aumenta, num momento de variabilidade emocional prévio ao parto, entre emoções de temor, de medo, de ansiedade, de felicidade imensa, de que todas as coisas vão sair bem, mas eu tenho um medo interno de que as coisas não sejam tão boas. E todas essas coisas que tem que ter uma contenção afetiva. Aí os hipopressivos têm uma ferramenta muito importante para gerar um equilíbrio. Sim, sim. Eu acho que tem vários benefícios mesmo, né? Assim, eu dentro do estudo dos hipopressivos, mas eu nunca trabalhei com ele dentro de uma sala de parto, né? E eu sei que você teve experiência na sala de parto. Você poderia falar um pouquinho disso pra gente? Em realidade, é uma coisa bastante interessante, porque eu não sou doula, não sou fisioterapeuta especializado em parto. Eu somente trabalhei sempre nos últimos anos, com ginecologistas, que eles olharam, me levaram para os hospitais para bater papos, para compreender um pouco mais qual era a nossa atividade. E aconteceu que as mesmas mães falavam de que elas gostariam que eu estivesse no parto. Então, a única coisa é que muitas vezes tínhamos um problema para entrar, mesmo assim com a autorização do ginecologista, mesmo assim com a autorização da mãe e do pai. Quem me parava na porta era a nurse, A enfermeira. a enfermeira, a dona do circo. Ela falava, eu vou falar com o médico e volta. Eu nunca voltava, por exemplo. Mas as experiências dentro são fabulosas, são muito interessantes. São como qualquer um parto é absolutamente emocionante. Às vezes é muito difícil se colocar de fora para poder entender a situação. Não sei, para mim são coisas muito mobilizadoras, mas a ideia basicamente é que, obviamente, quem está a cargo do parto é o ginecologista, o obstetra que esteja nesse momento também, e toda a equipe que já funciona. Então, quando já está na fase expulsiva, aí já o trabalho basicamente já deixa de ser nosso. Aunque seria muito bom poder colocar essa pessoa em posições, inclusive deitadas, mas em uma posição que seja para parir. Por exemplo, de lado,
não supino nem prono, ovviamente è prono, mas de lado se chama assim, de lado, Sim, sim. orientada a mãe para as costas do bebê, com manipulação da rotação interna da perna que está por em cima. Isso sim fizemos. E isso faz que incrivelmente, quando você faz rotação interna, os isquios se afastam e como você faz Uhum. uma mobilização, não é violenta, mas é muito rápida, então quando você tem uma estrutura muscular que é esticada, rapidamente ativa o Reflexo. reflexo miocárdico. Uhum. Então faz que o assoalho pélvico contribui para fazer uma sustentação do bebê para poder sair de forma melhor. Quer dizer, e depois, daí, obviamente, que não temos lamentavelmente, não temos muita mais experiência, porque as possibilidades de entrar não são tão simples, pelo menos de uma pessoa que não é da área da saúde completamente. Então, Uhum. ah, mas é muito interessante. Eu acho que as coisas têm que mudar de a pouco. Na Argentina tem uma fisioterapeuta obstétrica que é a única que entra. Ela formava parte eu falo do clube de Marta Jerez. Conhece a Marta Jerez? Não. Marta Jerez é uma pessoa que tem um master eh, de, para formar fisioterapeutas obstétricas Hum. na fala hispana. E na Argentina tem uma das suas profissionais que trabalha no ensino como docente, ela começou entrando de a pouco e forçando a situação. Hoje ela é dona do circo. Quer dizer que tudo é possível. Só que temos que ter amor, carinho, dedicação e profissionalismo. Então, você faz ou não faz hipopressão, está tudo bem, mas há muita coisa que vem de orientação hipopressiva que pode ajudar ao que você não faça hipopressivos. Para entender ou para compreender um pouco mais alguma coisa que acontece, se você, ah, para não ficar lutando de frente com o sistema, porque o sistema, lamentavelmente, sempre é o mesmo, é deitado, muitas vezes ainda com episotomia, quer dizer, então, sem tentar brigar de frente para não gerar conflitos, podemos chegar a um acordo de fazer, não provas, porque são coisas demonstradas, de, por exemplo, parir de lado e ensinar as pessoas que estão a cargo desses, por que a nível teórico, como funciona, e depois toda uma equipe de trabalho para poder simplesmente fazer que o parto seja mais simples. Não é uma coisa de impor coisas, mas eu acho que é fabuloso trazer um ser ao mundo. Não sei quem falou, se nós mudamos a forma de parir, mudamos o mundo, porque há muita violência no parto. Então, Sim, acho os que é a frase do, acho que é do Michel mesmo, Odão. Na realidade, eu acho que é bem por aí, né? A gente sabe que a gente que acompanha toda essa evolução da obstetrícia, né? Num certo sentido, e as mudanças da obstetrícia, né, também, né, Jorge? A gente já tem hoje muitas comprovações do quanto a postura da mãe é importante para o tempo de trabalho de parto, como que a litotomia não é indicada. Hoje a gente tem já guidelines dentro da própria Ministério da Saúde do Brasil para ter um parto mais humanizado mesmo, de assistência à mulher, né? Da possibilidade do acompanhante. A gente aqui, como fisioterapeuta no Brasil, a gente está tentando trazer mais fisioterapeutas para dentro da sala de parto, porque justamente é isso, como que você, como fisioterapeuta, pode auxiliar essa biomecânica da descida, essa biomecânica da postura materna para auxiliar esse nascimento desse bebê, né? Que é um momento tão único, tão mágico, tão pleno. E o quanto
esse momento, se ele está sendo bem assistido, ele vai trazer benefícios não só para aquela mulher, mas também para aquele bebê que está nascendo. A gente sabe que a forma de nascer vai se tornar o imprint dessa pessoa, desse ser que está vindo ao mundo, né? Isso. Isso. Incrivelmente, há muito mistério ainda ao redor do parto. Não mistério de místico, sino mistério de ruim. Quer dizer, há muita desinformação. E, incrivelmente, talvez eu esteja errado, ou a informação que li esteja errada ou parcializada, mas o parto e o trabalho de parto, às vezes, em Brasil, é muito melhor num lugar público, porque no privado não só tem todas as comodidades, sim, tem todas as comodidades, é muito mais confortável, o hotel é muito melhor, mas tem outras coisas, como por exemplo, muito trabalho de anestesia nos partos, peridural, fala? Sim. Sim, para não ter dor ou cesáreas ou coisas assim muito planejadas, que o número de coisas que você pareceria que não deveria ser feitas está mais do lado privado que do lado do Estado, porque muitas vezes quem vai parir nos hospitais estatais, ele não elige com qual será seu médico. Então, o médico não tem problemas, porque se dentro do seu horário vai atender, se não será ele, será o outro. Então, não tem pressa, não tem aquilo de vamos colocar oxitocina para aumentar as contracções, vamos que eu tenho um jogo de golfe, não sei. Eu acho igualmente que o Brasil, e espero que mude nos próximos anos, tem um índice altíssimo de episiotomia, tem índice altíssimo de cesariadas. Eu acho que Mas, a gente tá numa mudança aqui no Brasil, né? que bom. Para quem acompanha, é lenta, mas ela está acontecendo. Acho que e eu acho que o que é mais bonito dessa mudança, sabe, Jorge, pelo menos para eu que estou acompanhando, é que essa mudança ela está vindo pela mulher, sabe? As mulheres não estão querendo mais esse tanto de intervenção, tá? E as mulheres estão tentando fazer as escolhas que cabem mais ao que o desejo interno delas, né? Então, por exemplo, eu atendia num hospital privado aqui no Rio, que antes só tinha uma sala de parto humanizado, hoje tem mais. Então, assim, as coisas estão mudando, né? Mas o que é fundamental realmente é a mulher estar informada. Eu acho que Sim, a mulher sabendo sobre si, sobre as possibilidades que ela tem, sabendo tendo conhecimento do seu corpo, tendo ferramentas que ela possa utilizar naquele momento que ela está vivendo, é um outro, ela vai poder vivenciar um outro tipo de parto. E ter uma equipe que escute, né? Independente se é uma equipe que está no privado ou no público, porque também não adianta estar no público e você não ter tanta intervenção, mas você não ter um médico humano, né? Você tem um médico que te trate mal, ou que, enfim, sim, então, assim, a gente tem que entender que são mudanças da sociedade, né? Em si, sim, sim, com sim, sim, certeza. sim. E Isso aí, fala. você quer falar mais alguma coisa sobre hipopressivos Não, na, fala, pergunta. na gestação? Então você quer saber das perguntas. A gente teve algumas perguntas. Uma delas foi da Sandra. Não, uma delas daqui foi da Sandra. Não, da Catarina primeiro. Que eu achei uma pergunta muito curiosa, que a Catarina Ramos me perguntou assim: até que ponto os hipopressivos podem prejudicar no trabalho do transverso do assoalho pélvico? Eu achei essa pergunta assim, oi. Mas, Ok. O exercício hipopressivo tem uma coisa bastante interessante que poderia ser muito simples de explicar, vou tentar.
das coisas que gera os exercícios progressivos é normalização do assoalho pélvico. Só que a maioria das mulheres tem o assoalho pélvico com um trabalho um trabalho menor do normal, sim? Seja por trabalho, por seu trabalho cotidiano, seja por exercício físico, seja porque seja há muita mulher que tem uma distonia do assoalho pélvico. Então, a normalização é um aumento do tônus de base do assoalho pélvico. Não tem discriminação sobre uma parte do para falar rápido, o assoalho pélvico tem 4 músculos principais, que são 3 que vão de trás para frente e um que atravessa. Esse que atravessa é o que a Catarina estava falando. Eu não conheço, em minha experiência e de estudos, que tenha prejuízo sobre o transverso profundo. Não conheço. E se você estivesse falando agora com Marcel Coffrier, porque talvez estivesse associado ao conceito de hipertonia do assoalho pélvico, segundo Marcel Coffrier, que para mim é uma das pessoas que mais conhece do tema e o criador do conceito hipopressivo, para ele não existe o conceito hipertonia do assoalho pélvico, que simplesmente é um reflexo de uma hiperestimulação nervosa que não tem nada a ver com o músculo em si, sino com uma estimulação que gera esse síndrome. Então, basicamente, não tem nenhuma contraindicação sobre o assoalho pélvico e muito menos sobre uma parte do assoalho pélvico. Essa foi a pergunta da Catarina. A Sandra Souza perguntou quais as vantagens dos hipopressivos no pós-parto. Que ela queria saber sobre pós-parto. Se você é a mãe e acaba de ter família, então normalmente além de estar com a certeza de que o bebê esteja bem, o primeiro que quer recuperar a mãe é a barriga. Então, nesse caso, porque muitas vezes falamos de estética como uma coisa superficial, como uma coisa de segundo plano, como uma coisa que é estética. E a estética no ser humano é muito, muito, muito importante, até para a autoestima. E nesse período de pós-parto, onde eu falaria que até os primeiros 3 meses são pura e exclusivamente competência do fisioterapeuta especializado em hipopressivo e não de hipopressivos pelo movimento. Então, nesse caso, há muita coisa que podemos fazer. Primeiro, as primeiras etapas são de conceito hipopressivo. Por exemplo, prevenção de disfunções sexuais. Essa normalmente é a primeira. Porque a maioria das consultas das mulheres no pós-parto não vem associadas à perda de urina, não vem associadas a hérnias, vem associadas a que não estão sentindo. E para elas é muito importante a vida sexual como reconexão, não com seu parceiro, parceira, não sei, senão consigo mesmas como animal sexual, a nível psicológico e emocional. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, começar a retomar essa conexão para que, a nível neuronal, para que a faixa abdominal comece a trabalhar do jeito que tem que trabalhar, na normalização, que a barriga fica assim, os músculos abdominais ficam absolutamente laxos. Então, toda essa reconexão, quando você faz hipopressivos, aumenta rapidamente em tempo. A outra coisa que aumenta imediatamente, se você não tiver cesárea, que você faz hipopressivo no dia do parto e no seguinte, é a involução do útero, para que o útero vai mais rapidamente para seu tamanho normal. Só que depois disso, e até a quarentena, normalmente,
mas tem muito a ver com a taxa de prolactina. Se você faz hipopressivos, a dopamina é contrária à prolactina. Por isso que as mães têm o baby blue. O baby blue é simplesmente uma depressão por ausência de dopamina. A dopamina é a motivadora, então quando você... Para que acontece isso dentro do corpo? Para que aumente a prolactina. Se você faz hipopressivos, terá dopamina, mas não terá leite. Então, nesse momento de quase 40 dias, você não pode fazer hipopressivos, porque até estabilizar a taxa da prolactina. Depois ali, você pode começar a fazer hipopressivos. Então, a partir daí, você começa a outras coisas que são não secundárias, mas em ordem de importância. Há uma estabilização postural, há uma normalização postural de musculatura, que você tem que retomar um corpo que instantes prévios, um mês atrás, era outro. Porque você, quando gravida, vai ficando diferente dia a dia. Não é uma coisa de você não ficou com uma barriga assim em um dia, mas ficou sem barriga, sem sustentação postural, sem tudo. Em um segundo, pariu, mudou o corpo. Então, todas essas coisas que acontecem com o hipopressivo são mais para recuperação rápida a nível postural e todas as consequências que vão da sua mão. A outra coisa que vai associada é que você tem que pensar que a estrutura do diafragma torácico também será afetada. E dentro dessas histórias, dentro da normalização de musculatura postural, o diafragma é muito importante. Então, normalizar o relacionamento diafragma torácico, faixa abdominal e o assoalho pélvico, que é o músculo mais envolvido no parto e quem sofre mais. Então, toda essa recuperação será mais rápida e, com certeza, mais segura. Perfeito. E aí, a Karina perguntou se antes da 34ª semana, no caso da gestante ser sedentária, é possível trabalhar com a técnica hipopressiva? Sim, em realidade, normalmente as pessoas sedentárias, vamos pegar o termo antigo de sedentarismo, que fazia 20 minutos, que não fazia 20 minutos de caminhada por dia, então é sedentário, que é um pouco mais complexo, mas tomando isso como referência, eu focaria muito mais, se a pessoa vem próximo ao parto, em fazer outras coisas. Talvez porque eu não posso afastar meu pensamento. Agora vou pensar sem hipopressivos. Jorge Vieira não concebe não pensar sem hipopressivos. Eu olho com olhos de hipopressivo. Então, seguramente faremos modificações a nível postural, mas eu não vou ensinar hipopressivos, faltando tão pouco para o parto. Não é por sedentarismo. É quando ela chega para se preparar. É muito próximo ao parto. O ideal seria começar depois de que a gravidez está que já está seguro fazer qualquer coisa, até ir a uma academia. Então, se você pode ir a uma academia, então você pode preparar o seu parto. Quer dizer, normalmente após o terceiro mês de gravidez, você pode começar. Esse é o momento ideal. Agora, se você chega 2 semanas, 3 semanas antes do parto, então eu tomaria uma linha muito light para trabalhar em outras assistências, a nível de apoio emocional, apoio respiratório, apoio um pouco mais para o que é mais tradicional no parto, para preparar essa mulher, porque não teremos tempo de aprender coisas. Porque lembre que ao mesmo tempo, a mulher não tem tempo. A gente fala, agora que você está de quarentena aí, agora que você tem tempo, eu não tenho tempo.
A mesma coisa acontece com as grávidas e no pós-parto. A mulher grávida não tem tempo, tem muita coisa para fazer. Além da que as mulheres também trabalham. Sim. E Jorge, e a relação do hipopressivo com o tecido facial e o colágeno? Bem, por exemplo, uma das perguntas mais insistentes com nossos alunos pós-parto é que a faixa abdominal fica tensa, recupera sua capacidade de sustentar muito melhor do que tinha antes, melhora inclusive a força, mas a pele que está por delante, temos um problema, porque não, a hipoplasia não faz magia. Obviamente que se o tecido é empobrecido a nível de colagênio, então terá que utilizar, porque os seres hipopressivos foram criados desde o começo como objetivo para combinar com outros tratamentos dentro da área de terapia, com outros tratamentos que poderiam ser com aparelhos ou manuais para potencializar os efeitos de um e de outro. Então, quer dizer, do mesmo jeito que eu posso melhorar a postura, e a gente fala, eu posso fazer hipertrofia com hipopressivos? Ok, diretamente não, mas se você não tem dor de coluna, não tem dor postural, não tem dor articular, então você vai poder levantar muito mais cargas na academia, então vai poder melhorar níveis de hipertrofia. Mesma coisa aqui com a conexão facial. E todas as respostas posturais estão geradas por conexão. Todas essas coisas que geram esse estímulo como resposta de normalização, para esses músculos ser normalizados, seria estúpido pensar que somente serviria e alcançaria para isso. Então, por exemplo, você conhece Carol, temos duas filhas hermosas, a barriga de Carol é perfeita, só que a pele, quando ela faz hipopressivos, fica como pergaminho. Sim, então, que fazemos radiofrequência, laser e alguma outra coisa mais. Quer dizer, pegamos de outras técnicas, que pode ser de estética ou de reabilitação. Mesma coisa acontece com o colagênio a nível vaginal e a nível do assoalho pélvico. Quer dizer, você melhora a qualidade de contração, de resistência do músculo a nível de força e de resistência de tônus de base, mas se você não tem essa capacidade de tensão, de transmitir tensão que tem a fáscia, hipopressivo será, pode também rezar. Para trabalhar com face, sim. Quer dizer, sim, por exemplo, uma das colaboradoras número 1 que nós temos no hipopressivo se chama Helena Arias, que é de Costa Rica, e ela trabalha, ela é fisioterapeuta, professora de hipopressivos da nossa equipe, e trabalha especificamente nessa área. Então, ela utiliza muito a nível vaginal para gerar com radiofrequência e com laser, porque basicamente melhora muita coisa com hipopressivos, ela utiliza muito, só que precisa de outras ferramentas. Sim, eu acho que em tudo, né, Jorge? Nenhuma técnica ela é. A gente quer a gente quer o elixir, né, da juventude. A gente quer uma coisa que sirva para tudo. E o que é interessante é quando a gente realmente consegue compreender profundamente. Isso eu acho importante, porque muitas vezes também as pessoas pegam um pouquinho de cada coisa, não se aprofundam e faz um mixing. Ainda mais aqui no Brasil é um tal de fazer mixing de tudo. Então, assim, você conhecer profundamente algumas ferramentas e utilizando aquelas ferramentas, se você tem um conhecimento prévio,
importante, ou então você tem um conhecimento numa área e o que não é tua área você passa para outra pessoa. Porque a gente tem esse trabalho multidisciplinar. Então, assim, você é bom em hipopressivos, depois passa para uma fisioterapeuta que trabalha a nível de colágeno para fazer essa parte, né? Então, Sim. eu acho que isso é uma coisa que a gente cada vez mais a gente tem falado, sabe? Oi, gente. Estamos aqui voltando, a gente estava num papo super bacana com o Jorge Vieira dos hipopressivos. E a gente falou a beça sobre hipopressivo na gestação, tava um papo super gostoso. E aí o negócio terminou, né? Porque a gente fala demais, a gente nem conseguiu se despedir de vocês. E vamos aqui pra gente poder. Hello, Gabi, beijo, beijo. A gente fala muito, eu não percebi. Eu olhei assim e ok, aqui vai acabar, mas tudo bem, só Não, para eu não estava despedir. vendo horário. Eu não estava com o horário aqui, olhando o horário, e a gente assim, tal. É isso que tá o papo bom. Tava precisando de um papo bom com você. Faz tempo que a gente não bate um papo assim. Que é bom demais fazer isso. E, agora sim que acabamos esse tema, ficou alguma coisa pendente, não? Não, a gente tava, simplesmente a gente está voltando, né? Para se despedir, na realidade, das pessoas, agradecer a presença das pessoas. A gente tá, gente, hoje a live foi com o Jorge Vieira, a gente falou sobre hipopressivo na gestação. A gente falou muito sobre essa questão de desmistificar o hipopressivo com a apneia, né? E de entender mais esse método e como esse método pode ser aplicado na gestação e até mesmo no trabalho de parto. Foi um papo muito bacana. Jorge é fera nisso. E esse meu amigo que está lá na Espanha agora, difícil agora de ver. Mas, enfim. Bom, vamos ter que falar do nosso projeto também. E a gente está aqui com o projeto, vai ficar salvo sim, gente. Fica 24 horas e depois eu coloco lá no YouTube do Espaço Pilates, tá? E a gente tem uma novidade para vocês, uma novidade, ó, fresquinha, inédito. A gente vai lançar agora o nosso curso de Pilates hipopressivos, né, Jorge? Conta um pouquinho mais para o pessoal o que a gente vai aprontar. A gente está aprontando coisa. Basicamente a ponta do iceberg que vamos mostrar, porque estivemos acho que 4 anos, foi a primeira approach que fizemos no Congresso de Brasil, em Rio de Janeiro, que você esteve aí, lembra? Sim. Que estivemos aí fazendo alguma coisa de convidados com Pilates. Depois aí, cada vez que, vamos fazer, e completamos, faz um par de semanas completamos o curso. Será basicamente, vamos ensinar, obviamente, vamos ensinar hipopressivos, vamos pegar uma série de match, uma sequência de match, e vamos colocar em cada uma delas, vamos ensinar como modificar para que, além de todos os benefícios de Pilates, coloquemos acima dela todos os benefícios de prevenção e também de estética dos exercícios hipopressivos. Basicamente. A gente vai fazer uma misturinha Brasil, Uruguai e Espanha, né? Nesse sentido. Mesmo assim. E a gente vai trabalhar em cima, como o Jorge acabou de explicar, gente, é um curso do MET, os exercícios do MET, modificados com as posturas hipopressivas. É um curso que eu tô,
Para quem conhece, sabe, o Jorge é especialista em expopressivos. Eu trabalho com Pilates há mais de 25 anos. Eu acho que vai sair um caldo bom, né, Jorge? De Eu tudo acho que isso. se... Ah, uma pergunta. Quando você falou de... Você fazia hipopressivos com 10 anos já? Digo, Pilates com 10 anos? Ah, porque eu falei contigo, faz 25 anos que eu faço Pilates. Ok, obrigada por a parte que me toca. É, com 10 anos já fazia Pilates, sim. Ele está Eu vou querendo te encher dar minha meu... bola. eu vou colocar meu olhar esse que as meninas... Eu acho que é terrorífico, mas as meninas de casa morrem de risa quando eu coloco assim, tipo... Eu fico que é terrorífico, mas elas pensam que é. Mas eu acho que isso, sobretudo para as pessoas que estejam agora ou que escutem e olhem este vídeo que estamos falando. Ah, eu acho que quando dois profissionais que tomam com muita seriedade o que fazem e, sobretudo, com muito amor e respeito, somente quando se juntam pode sair coisas boas. E você sabe que você é tudo isso junto. Eu sou outro. Assim que eu só venho somar alguma coisa. Ele tem muito conhecimento dessa área, ele tem muita paixão pela questão do corpo feminino também. Já tive com o Jorge, como ele falou, em congressos e já assisti cursos dele mais de uma vez. Então, eu acho, gente, que vai ser uma oportunidade incrível. A gente vai estar fazendo esse curso online, tá? Vai ser presencial ao vivo. A gente está lançando ainda essa semana a data do curso e a gente espera vocês. Então, fiquem ligados que vai estar aí nos nossos canais. Um beijo, Jorge. Obrigada pela presença, tá? Tchau. E Obrigado pelo obrigada, convite. gente, por estarem aqui com a gente. Uma boa noite. Beijo, beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.